Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é um dia muito importante para mim. É o dia da minha defesa, do meu trabalho de conclusão do curso, né? Estou concluindo o meu curso de licenciatura de Geografia. Parece que foi ontem que eu entrei e compartilhei aqui com vocês. E hoje eu decidi mostrar um pouco dessa minha defesa. Eu estudo em Cajazeiras, né? Resido aqui em Pombal, cerca de 2 horas de distância. E a minha defesa está marcada para 9 horas da manhã. Já são 5h30, acabei de me acordar, vou tomar um banho, vou me arrumar para a gente poder ir e chegar com calma, para mim poder organizar as coisas, me preparar. Enfim, eu vou compartilhar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Vem comigo, mande energias positivas. Eu sei que já, quando você estiver assistindo, já vai ter passado, mas nesse momento que eu tô gravando, o coração tá mil, tô ansioso. Eu estava muito tranquilo, mas quando chegou ontem, eu fiquei muito ansioso. Muito. E hoje nem se fala. Mas vai dar tudo certo. O meu trabalho de conclusão de curso tem como tema a cartografia social e territorialidade quilombola, mapeando saberes e vivências da comunidade quilombola Os Rufinos, no município de Pombal, daqui no meu município. Gente, eu escolhi esse tema porque ao longo da minha graduação eu sempre trabalhei povos e comunidades tradicionais, tendo um foco ali nas comunidades quilombolas. Então, e é importante dar essa visibilidade, ter trabalhos acadêmicos voltados à população negra que sofreu muito em nosso país, com exploração, com seus direitos negados. E, enfim, então é uma forma de representar isso e tem uma ausência de trabalhos acadêmicos falando sobre as comunidades quilombolas. Então, eu estou muito feliz com o meu trabalho, então eu vou tentar filmar para vocês um pouquinho na hora da apresentação. Então fique nesse vídeo e assista. Já deixei separado aqui em cima da cama tudo que eu vou precisar. Aqui é minha roupa, olha só que linda. É uma calça social, tênis branco e essa camiseta texturizada, maravilhosa. Quando eu tiver vestindo eu mostro para vocês. Aqui tem a minha bolsa que eu vou levar, meu notebook. E aqui o presente da banca. Olha só que lindo. Gente, olha só que lindo como ficou o presente da banca que eu organizei. Cada um desses são os orientadores da banca que vão avaliar o meu trabalho. E aí eu coloquei coisas específicas de diferente em cada um deles. Por exemplo, aqui, essa é a minha orientadora, professora Mara. Como o meu trabalho é sobre o quilombo, e lá tem um artesanato em barro, todos eu coloquei, nem que seja um objeto da comunidade, para representar essa produção do artesanato de lá. Por exemplo, aqui vai uma xícara, aqui vai um acessóriozinho de água, aqui também vai xícara e vai outra peça, todos vão chocolate também. Aqui desse professor eu adicionei uma caneca do Santos, porque é o time favorito dele. Aqui eu coloquei a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui eu coloquei uma agendinha que tá lá no final. Enfim, ficou lindo. E aqui por cima eu coloquei a foto de cada um. Coloquei uma rosinha e um laço. E olha só como ficou lindo. E aqui tem um presentinho a mais para dar a minha orientadora, que é ela. E aí é uma Sagrada Família, coisa mais linda. Ela é católica e eu acho muito lindo a representatividade familiar que ela tem. Ela é casada com esse professor, o professor Matheus, incrível, e tem uma filhinha linda. E aí eu decidi comprar uma Sagrada Família porque quando eu vejo eles, eu remeto muito à Sagrada Família pela união, pelo amor que eles têm juntos. Olha só, ficou lindo, não ficou?
subiu no carro e olha quem vai também. Dê oi aí, José. Meu pai, Larissa e meu cunhado Alan, na pilota. E é isso. E aqui os presentes estão ocupando o espaço aqui do carro, viu? O maior cuidado para chegar lá sã e salvo. Mas vai dar certo, bora lá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu sou a professora Mara, orientadora do João Vitor. Nós estamos aqui para a defesa do TCC do aluno João Vitor Fernandes dos Anjos, com o TCC intitulado Cartografia Social e Territorialidade Quilombola, mapeando saberes e vivências na comunidade quilombola Os Rufínios, no município de Pombal, Paraíba. O aluno tem aí em torno de 10 a 15 minutos para apresentar o seu TCC e logo depois a gente vai entrar no ensino na banca. Boa sorte. Pode começar? Sim. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, fonte de toda sabedoria, força e resistência. Sem a graça dele, se ele não tivesse tido tão grande amor comigo, eu não teria chegado até aqui. Gostaria de agradecer também a banca examinadora, minha orientadora, professora doutora Mara, professora doutora Alexandra e professora doutora Matheus Gouveia. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Aos meus familiares que estão ali sendo representados pelo meu pai, pela minha irmã Larissa, meu cunhado Alan, e aos meus amigos de curso, muito obrigado por vocês estarem aqui. A presença de vocês é muito importante. Então, a apresentação do meu trabalho ele tem como tema cartografia social e territorialidade quilombola, mapeando saberes e vivências na comunidade quilombola Os Rufínios, no município de Pombal, Paraíba. A escolha desse tema se deu porque ao longo da minha graduação, durante esses 4 anos, eu sempre foquei minha pesquisa a povos e comunidades tradicionais, tendo como foco as comunidades quilombolas. E também, ao analisar o sistema OTECA, que é onde é publicado os TCCs dos ex-discentes daqui da escola, eu encontrei uma ausência de trabalhos acadêmicos voltados a povos e comunidades tradicionais. Então, ressaltar essa cultura quilombola da população negra é muito importante. Então, por isso que eu decidi escrever o tema da minha graduação do meu TCC sobre isso. Então, antes de tudo, é importante a gente entender que a formação do território brasileiro está muito ligada à dominação, exploração e resistência da população negra desde a escravidão. E isso não é diferente do município de Pombal e do estado da Paraíba, quando a gente vai analisar como esse espaço foi ocupado. Durante o meu trabalho acadêmico, ele é dividido em capítulos, e no primeiro capítulo eu dou mais um foco total para a gente entender como surgiu a comunidade quilombola, como surgiu o espaço rural, tendo em vista que essa comunidade quilombola, que é o objeto de pesquisa do meu trabalho, é rural, é um quilombo rural. Então, o início desse processo é para a gente entender como se estruturou o quilombo rural. E isso vem muito do processo lá da conquista portuguesa no século XVII, quando chegaram nessas terras, aqui no estado da Paraíba, existiam muitas tribos indígenas antigamente, os grupos tupis e dos cariris. Só que ao longo dos anos foi se configurando até chegar à configuração atual, só que nesse processo foi muito violento, muitos indígenas foram mortos, foram utilizados como também escravos, então foi uma forma muito cruel. E a Elia Rodado, que é uma das escritoras que eu utilizo como referência na escrita do meu trabalho, ela relata muito que essa exploração que teve também contou com muita população negra dos escravos indígenas que vinham do continente africano em direção aqui para o nosso continente.
E aí se estruturou-se, porque o principal objetivo da expansão como um todo era voltado também para a economia, porque se a gente pegar na linha do tempo, do litoral vem chegando até o sertão. No litoral aconteceu muita atividade de cana-de-açúcar, né, que tinha como sua principal fonte de economia. E aí precisava-se de um espaço para a expansão para ter a criação bovina de gados. E aqui no sertão existia rios, existiam terras propícias para a agricultura, uma grande expansão que conseguia concentrar esses gados lá, aqui no nosso sertão. Então, foi aí onde foi adotado o modelo fazenda, onde começou-se a construir as grandes propriedades de fazenda, no qual existia muito trabalho escravo dos indígenas, dos grupos tupis e dos cariri, e também dos povos negros que eram trazidos do continente africano. E foi aí que começou a surgir os quilombos, porque esses negros começaram a fugir desse modelo fazenda e encontravam terras que não eram ocupadas e começaram a construir as suas casas, a sua moradia em grupo ou em conjunto. Então recebe esse nome quilombo, ressaltando que esse conceito é um conceito colonial, que é quando dá-se a ideia de que os quilombos surgiu de forma de fuga desse modelo fazenda, desse processo de escravidão que existia muito. Mas existem outros conceitos, como o conceito contemporâneo, que o quilombo surge através de compra de terra, de herança, que vai passando de geração para geração, como é o caso da comunidade quilombola Os Rufinos, no meu município, que é objeto de pesquisa. Os Rufinos, ele surgiu porque Antônio Rufino e Maria Joaquina, eles eram casados, trabalharam a vida inteira no modelo fazenda. E eles começaram a juntar quantia de dinheiro para comprar terras, né? E aí eles compraram essas terras que é localizadas no sítio São João, rural do município de Pombal. Eles tiveram 12 filhos, trabalharam bastante, graças a Deus. E aí compraram essas terras que são 34 hectares. Então começou a dividir os hectares de terra para cada um dos seus filhos. E aí foi onde começou a surgir o quilombo, os Rufinos. Então aqui tem um mapa de localização da comunidade que a gente consegue visualizar. Esse pontinho preto é a comunidade quilombola localizada em torno, né, do território pombalense, durante o estado da Paraíba. E ali tem algumas imagens que representam um pouco da comunidade. A comunidade é rica em cultura. Eu tenho uma paixão enorme pela comunidade, pelo povo de lá. Eles têm quintais produtivos, vivem muito da agricultura familiar, produzem os seus alimentos no próprio terreno da comunidade, produzem também cerâmicas de barro, que a argila é retirada da própria comunidade, e essa argila eles passam por um processo que muitas pessoas participam da fabricação dessas peças, onde é comercializado na feira livre da cidade e também para outras cidades do estado, fazendo que gere renda familiar para a comunidade. E aí, quando eu pensei no tema número 16, eu falei o que eu posso relatar sobre a comunidade, o que eu posso fazer. E aí, quando a gente fala de geografia, vem muito a noção de mapa, né? Geografia, mapa. Então, quando eu pensei nesse tema do TCC, eu pensei numa problemática que conseguisse representar aquele espaço da comunidade quilombola em um documento. Que um documento ficasse para a comunidade que poderia ajudar eles de alguma forma, sendo conseguir políticas públicas voltadas para a comunidade, e foi aí o principal intuito desse trabalho. Então, eu primeiro analisei o processo histórico de como a comunidade surgiu através desse modelo fazenda, e adotado desse modelo fazenda, o trabalho escravizado que a população negra surgiu, realizou, e também a cartografia social, onde os membros da comunidade pudessem participar desse processo de construção desse mapa, que valoriza tanto o território, quanto também a sua ancestralidade, a memória da comunidade. E ali, ao longo do trabalho, né, o intuito só era fazer um mapa. Só um mapa, para mim, já era fantástico, mas aí eu tive a ideia. Gente, lá tem uma comunidade, tem uma ponte que dá acesso à comunidade, então é um problemático muito grande. Período de chuva, fica alagado, esses coitados ficam cuidados, que não conseguem ir e vir para o centro da cidade. Então, por que também não construir um mapa dessa comunidade, dessa ponte, que pudesse também ajudar a conseguir políticas públicas voltadas para a infraestrutura, para melhorar o acesso à chegada à comunidade? Então, parto para o objetivo geral da minha pesquisa, que vem analisar a formação histórica, como eu mencionei, dos Rufinos, e utilizando a cartografia social como principal instrumento de representação. E tinha como objetivo específico resgatar o processo histórico da ocupação e transformação agrária do município de Pombal, discutir
que os principais conceitos quilombo, aí vem o quilombo, a gente vê o conceito colonial, o conceito contemporâneo, a identidade, cartografia social, que fundamentam a territorialidade quilombola, e também desenvolver com os moradores os mapas específicos. Então eu utilizei como referencial teórico alguns autores que me ajudaram a construir esse trabalho, né, que vai falar sobre a questão do quilombo colonial, o conceito e o conceito também contemporâneo atual. Por isso eu utilizei a Constituição Federal de 1988. Também falei sobre a questão do território, que é muito importante quando a gente retrata de quilombo, porque o território não é apenas delimitado pela parte física. Quando a gente retrata do quilombo, a gente retrata também com a questão de pertencimento do lugar, a sua ancestralidade, a sua memória, a construção daquele território que faz parte de si mesmo. Então eu utilizei vários autores como Rogério, como Heinrich e outros autores que ajudaram a construir a identidade do referencial teórico deste trabalho. Também utilizei como instrumento para a gente entender que o mapa é um instrumento de poder, o mapa é um documento que pode servir para muitas utilidades. Então eu venho com Halley, com Porto Gonçalves, trazendo a questão da cartografia social, já vim com Alfredo Almeida, que ao longo dos seus trabalhos ele fez muitos trabalhos na Amazônia, retratando a questão da comunidade quilombola. Tudo isso está escrito no referencial teórico do meu trabalho. Então, como metodologia para realizar, eu utilizei uma abordagem qualitativa e participativa, onde os membros da comunidade pudessem participar desse processo de construção do mapa, por isso que é cartografia social. Fiz uma pesquisa bibliográfica e documental e foi realizado algumas oficinas de trabalho de campo que facilitaram a construção desse mapa e foram fundamentais. Porque para construir o mapa, eu pensei, não, eu quero que todos participem da construção desse mapa. Desde a criancinha até o idoso. Porque o idoso tem conhecimento do território e as crianças que estão começando a crescer dentro da comunidade têm que ter dentro delas aquele amor, aquele pertencimento àquele território que tem uma cultura, que tem uma história muito importante. Então, primeiro foi realizado um caça-tesouro, onde eu tive essa ideia de espalhar pistas na comunidade e pontos estratégicos, onde as crianças podiam analisar e encontrar lá nessa pista um enigma que levava para outro ponto, e aí ia ter a noção de questão do seu território, de paixão, e ver que aquele território é rico em vários lugares. A segunda oficina já foi com os adultos, onde foi uma reunião com 60 moradores, no qual a gente discutia com esses moradores o que é o mapa, por que o mapa é importante, que ele é um documento de resistência. Depois foi feito um trabalho de campo, que é fundamental, onde a gente coletou as coordenadas de vários pontos para ser inserido dentro do mapa. Então foi construídas as coordenadas e os registros fotográficos. Teve o processamento de dados, né, que aí já foi a parte mais técnica do computador para a construção dos mapas. E teve a oficina final, que foi com as crianças, onde eles desenhavam os seus ícones para colocar na legenda da construção do mapa. Então aqui tem alguns registros fotográficos. Esse primeiro aqui é da oficina que eu fiz com as crianças, que espalhavam as pistas dos enigmas e eles tinham que procurar onde era. E aí tem um lugar de pertencimento para o seu próprio lugar. Aqui é uma oficina expositiva dialógica, né, dialogada com os moradores, onde teve 60 moradores, eles se reúnem todos os meses para discutir coisas da comunidade. Então esse momento foi importante porque eu apresentei o porquê eu estava ali, porque eu estava andando pela comunidade, porque tinha vários moradores me ajudando. Então aí foi a apresentação da proposta geral para todos. Aqui já foi o trabalho de campo, onde Zé Grande é um grande membro da comunidade, junto com o João, estava me guiando pela comunidade, mostrando o ponto onde o barro era retirado, a argila, para fazer a construção das peças artesanais. A gente fez uma caminhada territorial, mostrava muito onde é que era a horta comunitária, a sede da associação. E aqui, ao longo desse trabalho de campo, eu fiz vários registros fotográficos, como a casa do digital, que foi um avanço que chegou na comunidade, onde tem vários computadores que as crianças toda semana realizam um curso de computação. Aqui é a agricultura familiar, ali é a casa do barro, aqui algumas peças artesanais que eles produzem na casa do barro, ali algumas
casas de taipa que ainda existem na comunidade, são várias famílias que vivem em casa de taipa. Está chegando agora o projeto do governo que vai trazer melhoria para a sua habitação. Aqui o portal de entrada da comunidade, ali é um barreiro que existe em alguns pontos específicos e tem ilustrado no mapa, cisternas, a ponte de acesso, como eu mencionei, e aqui é os registros fotográficos dos desenhos que as crianças realizaram nessa oficina. A oficina foi realizada dentro do núcleo digital, o espaço lá onde tem os cursos de computação. E como é que eu fiz? As crianças desenhavam no papel, eu tirava foto do desenho, utilizava uma inteligência artificial que transformava essa foto que eu tirei em um arquivo CVG, que onde no QGIS eu tenho essa função de colocar esse CVG, essa imagem transformada, para colocar na legenda como simbologia do mapa. Então, a minha pesquisa teve como resultado, que antes era o mapa, foram 3 mapas. O primeiro com uso e ocupação, ele mostra as casas, as estradas, os polígonos, as cisternas, as estradas que existem na comunidade. Os outros 2 me falando um pouco sobre a ponte, mostrando as curvas de nível, mostrando a rede de drenagem, a localização da ponte. Então, no lugar de ter um mapa como resultado, no final foram 3 mapas. Então, esse foi o primeiro mapa que mostra um pouco do uso e ocupação. Essa área desse polígono que está em amarelo é toda a área de ocupação da comunidade, onde tem as residências, as moradias, cisternas. E a legenda foi construída pelas crianças, as crianças desenharam e eu coloquei em arquivo CVG e foi montando, de acordo com o trabalho no campo, com as coordenadas coletadas, a construção desse mapa. E os outros 2 foi sobre a ponte de acesso à comunidade, porque a ponte ela é baixa e relativamente o terreno onde está inserido o rio, e a gente não está falando de qualquer rio, a gente está falando do rio Piranhas, que tem uma porção muito grande. Então, em período de chuva, devido ao seu terreno geograficamente, consequentemente, a água vai ultrapassar, porque não é uma ponte adequada para suprir a necessidade do rio Piranhas. Então, esse foi o primeiro mapa, onde mostra as curvas de nível. E aqui é um pouco um 3D, que também facilita um pouco nessa visualização da comunidade. Esse ponto que está ali é o ponto em amarelo, é o do acesso à comunidade. O que está em azul é a água do rio, do percurso, em volta é a vegetação. E as curvas de nível foi adicionado no próprio QGIS, utilizei uma imagem de satélite dentro dele, coloquei a rede de drenagem. E a conclusão desse trabalho é que a gente conseguiu construir 3 mapas que eu tenho certeza que vai ajudar muito a comunidade a tentar conseguir políticas públicas voltadas para a melhoria de infraestrutura e mostrar um pouco da sua identidade e seu pertencimento. Aqui foram algumas referências bibliográficas que eu utilizei durante o trabalho. No TCC está mostrando um pouco mais do que eu utilizei. E por fim, eu não poderia deixar de agradecer a várias pessoas que estiveram comigo nessa caminhada. Eu passei por muitas coisas, mas Deus tem me sustentado até aqui. Um luto inesperado, porque eu não pensei que eu ia perder uma pessoa tão especial que sonhava tanto com esse momento. A minha família que está aqui me representando, que sempre me dá o apoio para tudo. E aos meus amigos de caminhada que dividiram comigo os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas angústias. E a gente conseguiu e está conseguindo, e vamos rolar grau junto, como a gente prometeu lá no comecinho. Então, muito obrigado. Eu termino também com um salmo que é muito importante para mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Muito obrigado. Então, hoje, dia 11, nós estamos aqui para a defesa do TCC, do aluno João Vitor Fernandes dos Anjos. Nesse momento, a gente teve um momento de arguição do aluno. Em um segundo momento, a banca fez todas as suas contribuições e avaliações do TCC. E nesse terceiro momento, nós nos reunimos para decidir o conceito. Não existe mais uma nota no curso, mas um conceito. E esse conceito foi decidido entre a banca, que ele foi aprovado, inclusive toda a banca, colocou que se tivesse 10 seria 10, com certeza, e deram toda essa relevância
curso, né? Aproveito esse momento para parabenizar o João Vitor, toda a família, né, aqui presente. Que honra, né, ter uma pessoa da família assim, né, com todos esses elogios que ele recebeu aqui. Vocês sabem como a gente tem convivido aqui com o João Vitor e essa intensidade que ele traz, né, essa sabedoria também de saber viver esses espaços, saber aproveitar a universidade pública, né? Não é todo mundo que sabe aproveitar. Eu falo muito isso com os meus alunos. Gente, vamos aproveitar esses ar-condicionados, essas salas, vamos passar um dia aqui nesses computadores, né? Não é todo mundo que tem, né, esse lugar para aproveitar. Então, que a gente tenha mais alunos como o João Vitor. Parabenizar, tenho certeza que ele não vai parar por aqui, né? Já vou falando com ele sobre pesquisas de mestrado e ele vai poder sempre contar com a gente aqui da UFCG. Obrigada. Parabéns. Aí, pessoal, TCC aprovado com sucesso, graças a Deus. Nossa, parece que sai uma carga pesada assim das costas da gente, mas graças a Deus foi tudo tranquilo, entre aspas, né? Meu coração tava quase saindo pela boca, gaguejei um pouquinho, fiquei nervoso porque faz parte, porque querendo ou não, a banca está ali lhe avaliando. Meus colegas também estavam presentes, me emocionei, tentei gravar aqui para vocês sentirem dentro da apresentação. E agora nós viemos almoçar, né? Como eu moro em Pombal e a apresentação foi aqui em Cajazeiras, a gente parou aqui em São Gonçalo, que fica em um distrito que pertence ao município de Souza, e a gente vai almoçar por aqui porque a comida daqui é muito boa. E é isso. Minha mãe infelizmente não pôde vir, estava passando por uns problemas de saúde, mas já está se recuperando, graças a Deus. E é isso, galera. Estou felizinho demais. Agora acompanhe o resto desse vlog. Já tô aqui com a bateria portátil, que meu celular descarregou. Olha só, vocês gostaram do meu lookzinho? Aí o restaurante que a gente tá é esse aqui, ó. Ele é um bar Boa Vista. Aí agora a gente vai almoçar pra ir pra casa. Ó, o ambiente aqui como é bom. Bem aconchegante, ventilado. O pessoal tá ali. Tudo forrando o bucho. E aí, José, tá bom todo? Ah, bom tudo. E ó, pessoal, como a vista daqui é lindo, porque esse restaurante fica em torno do açude de São Gonçalo. E olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo. E a gente terminou de almoçar. Agora vai um picolézinho. E agora tomando um picolézinho, né, senhorita? E aí, aprovado ou não? Provou, foi provado. Agora partiu o caso. Ai, gente, é a família, ó. São vários. Os bichinhos. Cheguei em casa, terminei, gente, graças a Deus, chega, saiu uma carga pesada daqui das minhas costas. E aí, o que vocês acharam da defesa? Gente, tô muito cansado, com muita dor de cabeça, acordei cedo, esses dias foram intensos, estudando bastante, não consegui dormir, muita preocupação. E agora eu vou descansar um pouco, dormir um pouco, comemorar com meus amigos, que graças a Deus deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco dessa experiência. Deixa o like, se inscreva-se no canal. E esse vídeo vai ficar aqui marcado no meu canal, com muito carinho, com muita dedicação. Um beijo e obrigado a cada um que fez parte dessa história, por ter me acompanhado. Ah, eu não vou chorar não, porque eu já chorei demais. Me acompanharam aqui nos vídeos, me viram crescer lá no primeiro vídeo aqui e estiveram comigo em todos os momentos. Muito obrigado de coração. Deus abençoe cada um de vocês. E eu consegui. Menino simples, humilde, de família simples, mas que realizou o sonho de ser professor porque ama a educação e acredita que a educação é a principal ferramenta para a transformação social.
Graças a Deus, venci. Beijo, gente. Eu desejo tudo de bom pra vocês e que vocês também consigam realizar o sonho de vocês. Um beijo, tchau e até a formatura. Vai ter vlog, viu? Tchau.